Fim do BPC-Loas, o amparo social do INSS. Muitas pessoas que escolherem pelo fim do benefício, elas vão ter que saber de algumas regras que têm que ser mantidas para ter acesso ao novo benefício. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo, para quem ficou interessado. Será que tem revisão? Será que tem perícia médica? Como funciona? Será que a renda deve ser a mesma? Como será que o emprego vai contar como renda? Eu explico tudo para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação muito importante sobre INSS. Hoje é um sábado, 26 de junho de 2021. Eu vou pedir para você que não é inscrito já aproveitar essa oportunidade. Se você quiser ficar informado, é claro. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Assim você fica por dentro das principais notícias, informações, dicas e explicações que eu vou trazer de todas as matérias que eu publicar nesse canal. Mas é claro, por favor, não se esqueçam de ajudar as outras pessoas que também têm dúvidas. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. O que está acontecendo? É que o governo, para aquelas pessoas que não quiserem mais receber o BPC-Loas, vai propor o pagamento de meio salário mínimo e essas pessoas vão poder receber um emprego. É para todo mundo? Não. Eu vou explicar para você, que já deixa aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação desse vídeo. O governo vai pagar a partir de outubro de 2021. Então, foi aprovado agora, mas ainda não está valendo. É a partir de outubro de 2021 que você vai poder pedir para o INSS um benefício de meio salário mínimo, R$ 550, para pessoas com deficiência que escolherem deixar de receber o BPC-Loas. Então é só para quem tem deficiência, que quer arrumar um emprego, que quer deixar de receber o BPC-Loas. Essas pessoas aí, de acordo com a lei 14.176, que foi publicada essa semana, mais precisamente na quarta-feira, dia 23 de junho de 2021, foi publicado lá no Diário Oficial. Então é para quem recebe o BPC-Loas e é deficiente e quer deixar de receber o BPC, só que existem regras e limites que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Vou pedir para você já deixar aquele like, aquele joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo, para que outras pessoas possam receber esse vídeo aqui no YouTube, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho informativo. O benefício de prestação continuada, o BPC, da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, é um benefício assistencial pago através do INSS para idosos de 65 anos ou mais, de baixa renda, que estejam cadastrados no CadÚnico, e também para pessoas com deficiência de baixa renda e que estejam cadastrados lá no Cadastro Único. É quando a pessoa não tem condição de trabalhar para ter o seu sustento e também não tem o seu sustento garantido por sua família. Para ter direito ao auxílio inclusão, que é o fim do BPC-Loas para aquela pessoa com deficiência, o cidadão vai precisar ter parado de receber o benefício de prestação continuada, então ele deixa de receber o BPC até 5 anos de conseguir o emprego formal, ou seja, o emprego com registro em carteira. Então aquela pessoa que parou de receber o BPC aí até 5 anos, veja bem, nós estamos aqui em 2021, então a pessoa ali que deixou de receber o seu BPC até 5 anos, então não recebe mais o BPC, mas ainda mantém, né, a qualidade ali, mantém os critérios de receber o benefício. Então seria aí no caso a pessoa ali que lá desde 2016, né, 2015, 2016, ela não recebe mais o amparo social antes de conseguir o seu emprego formal, cuja remuneração mensal também não pode superar 2 salários mínimos, R$ 2.200. Então, vamos lá. 5 anos atrás, não pode ser mais do que 5 anos, a pessoa deixou de receber o BPC e passou a trabalhar, receber um trabalho, um salário de até 2 salários mínimos com registro em carteira, um emprego formal. Essa pessoa pode ter acesso a esse benefício, ela vai pedir lá em outubro de 2021. As regras vão vir melhor esclarecidas, o governo vai trazer essas informações, daí a necessidade de você estar inscrito. Estou trazendo para você o que foi publicado agora pelo INSS.
Além dos 5 anos antes de conseguir um emprego com registro em carteira e remuneração máxima de até 2 salários mínimos, ainda há a exigência de uma renda mensal por pessoa da família beneficiada que atenda os critérios de recebimento do BPC, sem contar o valor do auxílio inclusão recebido por ele ou por outro membro da família. Então vamos lá, só para entender. Para deixar de receber o BPC, arrumar um emprego com registro em carteira assinada, a pessoa com deficiência vai poder ganhar até 2 salários e esse salário não vai contar na renda, mas continuam valendo os critérios de renda do BPC, ou seja, somada todas as rendas da casa, não somente a renda da pessoa que vai receber o salário, vai se dividir e vai ter ali a renda per capita que não vai poder ser maior do que 1/4 desse salário mínimo, R$ 275 por pessoa. Passou disso, não tem direito a entrar no programa. Os pedidos do novo auxílio deverão ser apresentados ao INSS, que também ficará responsável pelo depósito dos valores complementares. Os critérios para acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC, também foram parcialmente modificados pela lei publicada nesta quarta-feira. De modo geral, continuam valendo as exigências de que a renda por pessoa esteja limitada a 1/4 de salário mínimo. Ou seja, a lei veio fixar essa renda de 1/4 de salário mínimo, que em valores deste ano de 2021 representa R$ 275 por pessoa. O que houve na realidade foi um ajuste no texto, na redação, para evitar que a família com renda igual aí ou valor limite possa receber, uma família com renda igual ou valor maior do que o limite possa receber o benefício. Então, na realidade, a lei veio para confirmar que é 1/4 desse salário mínimo, não pode ser mais do que R$ 275 por membro da casa a renda per capita. Acontece que uma nova regra também define critérios a partir de janeiro de 2022, que aumenta o limite da renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, R$ 550, nos casos em que a avaliação administrativa e pericial da Previdência, do INSS, considerar que a deficiência ou a condição de saúde do candidato a receber o BPC requer a ajuda de outra pessoa para a realização de tarefas diárias e que o orçamento familiar é comprometido pela necessidade da compra de alimentos especiais, medicamentos não fornecidos pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O texto indica que o aumento no limite da renda da família para ter acesso ao BPC será gradual, mas assim como os critérios objetivos da avaliação do comprometimento do orçamento da família, isso será definido após regulamentação do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Ministério aí da Economia e do INSS. Então, assim que foi estabelecido essa nova renda para pessoas que precisam de ajuda de outras para sobreviver, vou trazer para vocês que são inscritos em primeira mão aqui no canal. O INSS já paga, já concede excepcionalmente o BPC para as famílias com renda per capita de meio salário mínimo, para as famílias com orçamento comprometido com gastos com saúde do beneficiário. Então, se a pessoa, apesar de ter uma renda maior por membro da família de até meio salário mínimo, coloca que ela gasta tudo isso com aquela pessoa que precisa de ajuda. Essa avaliação realizada pela perícia da Previdência continua valendo até a regulamentação dessa lei. Também foi reforçado no texto que os beneficiários do BPC e do Auxílio Inclusão poderão ser convocados para a análise de suas condições financeiras e de saúde, mesmo nos casos em que a concessão tenha acontecido de ordem judicial. Então vamos lá para a gente entender. Nos casos de revisão de benefício, que você conhece como pente fino, deve-se considerar o pagamento irregular e o beneficiário poderá que devolver todas as parcelas recebidas. Então vamos para a gente entender melhor. Foi reforçado nesse texto que foi aprovado que a pessoa que recebe o amparo social, o benefício assistencial do INSS, o BPC-LOAS, e também as pessoas que quiserem o fim do BPC para receber o auxílio inclusão,
poderão ser convocadas para a análise de suas condições financeiras para saber se continua 1/4 de salário mínimo por pessoa. Isso acontece aí lá no Cadastro Único do Governo Federal, no CadÚnico, a cada 2 anos, é obrigatório, e também da sua condição de saúde para as pessoas com deficiência, ou seja, vai haver perícia médica periódica, mesmo nos casos em que o pagamento for concedido pela Justiça. As pessoas têm uma ilusão de que se tem o auxílio da Justiça é para o resto da vida, mas a Justiça apenas condena o INSS a pagar. Quem paga o seu benefício, quem organiza, quem coordena, quem faz as perícias, quem faz a revisão, o pente fino, é o INSS. Então, uma vez que o juiz mandou o INSS pagar, seu benefício não é da Justiça, ele é do INSS. Não cometa esse erro, tá? Em nota, o ministro da Cidadania, o João Roma, afirmou que a medida vai permitir a entrada de 200 mil beneficiários do BPC, mas também irá facilitar a inclusão no programa de cidadãos cujo benefício aí foi considerado indevido. O BPC possui 4,6 milhões de beneficiários, sendo 2,55 milhões de pessoas com deficiência, 2 milhões de idosos acima de 65 anos, segundo dados de abril desse ano informados pelo Ministério da Cidadania. O pedido do BPC é realizado ao INSS pelo telefone 135 ou pelo site ou aplicativo Meu INSS. Além da renda, as pessoas com deficiência também passam por uma avaliação médico-pericial e pela avaliação do assistente social do INSS. O beneficiário do BPC e a família dele devem estar inscritos no Cadastro Único do Governo Federal antes de fazer o pedido. Então, para pedir o BPC, você tem que passar por uma avaliação da assistente social, do assistente social da sua cidade. Vai se inscrever no CadÚnico, o Cadastro Único do Governo Federal para pessoas de baixa renda, e vai ser agendado no INSS uma avaliação social. Além da avaliação social, no caso dos idosos, se for uma pessoa com deficiência de qualquer idade, pode ser uma criança, um adulto, aí nesse caso, além da avaliação social, tem também a perícia médica. Então, só deixando bem claro aqui, o BPC está passando por um pente fino. Depois, se você quiser que eu dou mais detalhes, eu falo sobre isso, que já começou desde janeiro de 2021. Tem mais uma ideia aqui para você colocar na sua cabeça. Se você quiser o fim do BPC Loas, você que é deficiente, tem condição de realizar um trabalho de acordo com a sua deficiência, você pode pedir o fim do recebimento do BPC. Em outubro de 2021, pode pedir para receber meio salário mínimo do INSS, é o auxílio inclusão. Se por um acaso você perdeu o seu emprego ou deixar de receber, não tiver condições de trabalhar mais, automaticamente você vai ter que avisar o INSS e ele volta automaticamente a pagar o seu BPC Loas, desde que você continue com 1/4 de salário mínimo por pessoa e ainda continue com a deficiência. Você vai ser avaliado, você vai passar por perícia médica e avaliação social. Para as pessoas que vão estar recebendo, depois de outubro, o auxílio inclusão, vão poder receber um salário com registro em carteira até 2 salários mínimos, desde que, e é claro, mais a complementação de meio salário, desde que continue a família tendo renda per capita de 1/4 de salário mínimo, no caso, R$ 275, e também que tenha a sua deficiência ainda, a pessoa tem que ter a deficiência. Essa pessoa, como eu disse, vai ser avaliada a cada 2 anos em relação à renda da família, para ver se continua. Lembrando que a sua renda, o salário que você vai conseguir nesse emprego aí, você é deficiente, se der 2 salários mínimos e mais, o seu meio salário mínimo que o governo vai pagar de auxílio inclusão, não entra na conta da renda da família, num 1/4 de salário mínimo. Só que você também vai ter uma avaliação médico-pericial, é uma espécie de pente fino, você pode ser chamado de vez em quando para ver se você continua naquela condição de deficiente ou se é uma coisa que melhorou. Ah, mas como uma deficiência some? Vou explicar para vocês. Existem alguns casos de pessoas que sofrem um acidente e elas não têm condição de trabalhar naquele momento. Mas com o passar do tempo, ela vai se adequar e vai poder realizar outro tipo de atividade diferente daquela que realizava antes do acidente. Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que tem um problema grave, pegou um peso grande, teve um problema de coluna, perdeu a capacidade de trabalhar e ela tem um impedimento de trabalhar de longa duração, 2 anos ou mais. Qualquer pessoa que tenha
um impedimento de trabalhar, às vezes não estava trabalhando registrado, estava trabalhando informalmente, sem registro no INSS. Ela não tem direito ao benefício do INSS, mas se ela for de baixa renda e a renda dela for de 1/4 de salário mínimo, se ela tiver um impedimento de trabalhar por pelo menos 2 anos, com um relatório médico afirmando isso, ela pode ter acesso ao BPC-LOAS por incapacidade. Ou seja, a pessoa não pagava o INSS, ficou deficiente, vai ter que ficar afastado por mais de 2 anos, não pode trabalhar, ela pode receber o BPC-LOAS. Só que ela vai ter avaliação a cada 2 anos para ver se continua com deficiência, não pode trabalhar, ou se ela volta às suas atividades de trabalho, ou se corta o benefício. No caso do auxílio reclusão, é para a pessoa que tem algum problema. Vou dar um exemplo para você. Nós temos um exemplo que é um exemplo de verdade na família. Uma pessoa que perdeu a perna naquelas antigas máquinas de arroz. E essa pessoa trabalha e trabalha muito, estudou, viajou. E o fato de não ter a perna não impediu, a deficiência não impediu de realizar uma atividade de trabalho. Pode ser que lá no início, como eu disse, ela teve aquele período de adaptação, não tinha condições de trabalhar, mas hoje está trabalhando. Então, existem várias. Eu, pessoalmente, tenho um amigo de infância que mora no interior paulista, ali perto de São José do Rio Preto, que sofreu um acidente e, infelizmente, perdeu o pai. Situação complicada, a família sofreu, todo mundo sofreu. Ele ficou paraplégico, está na cadeira de rodas. Ele tem esposa, a família dele, ele tem filho e ele trabalha na prefeitura. Ele passou em concurso e antes disso passou por várias empresas, ou seja, o fato dele estar na cadeira de rodas não o impediu de ter uma atividade de trabalho. Ele dirige. Tá? Então, é lógico, tem o apoio da família. Então, naquele momento, às vezes, que se iniciou o problema, é complicadíssimo para a pessoa. Né? Minha esposa mesmo, quando nós estávamos no início ali do casamento, ela ia arrumar uma atividade de trabalho numa vaga aqui, numa instituição da cidade, e ela perdeu a vaga porque as empresas que têm mais de 100 pessoas são obrigadas a colocar no seu quadro de funcionários um número de pessoas que têm deficiência. Então, a minha esposa perdeu o emprego porque tinha uma pessoa que tinha uma deficiência e pegou o emprego no lugar dela. Então, essa cota de deficiência, então mais de 300 mil pessoas hoje têm um emprego garantido. É porque tem pessoa que veio ao comentário e falou, quem vai dar emprego para deficiente? Ninguém. A empresa que tem mais de 100 funcionários, ela é obrigada, existem cotas. E hoje tem mais de 300 mil pessoas que podem receber. As 200 mil pessoas, 200 mil não, deixa eu ver, são 200 mil pessoas que vão passar a ter direito ao BPC hoje, são pessoas que foram pedir lá no INSS e tiveram o benefício negado, indeferido, porque a renda era maior do que R$ 275, mas também não passava de meio salário mínimo. Mesmo assim, elas não tiveram acesso. A partir de janeiro de 2022 vão ter acesso. São pessoas que precisam da ajuda de terceiros. Então, o BPC não mudou, é 1/4 de salário mínimo por pessoa. Espero ter esclarecido todas as dúvidas a respeito dessa nova lei que foi aprovada agora, essa semana, mas se tiver qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários e nós voltaremos quantas vezes for necessário para ajudar as pessoas com as informações. Meu muito obrigado pela sua presença, meu muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias nesse final de semana. Hoje é um sábado, 26 de junho de 2021. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo explicativo para tentar ajudar você.